Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o self e o processo de individuação. E nessa aula vamos falar sobre a luta entre o servo, que é o ego, e o senhor, que é o self. Para iniciarmos, vamos trazer o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho segundo João. Nos diz Jesus: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos analisar essa passagem do Evangelho na visão psicológica, numa visão mais profunda. Então, o que Jesus aí está nos ensinando? Ele diz que o servo não fica para sempre em casa. E qual é a nossa casa, né? Como diz, o ensinamento, nós somos o templo, nós somos a casa do Senhor, né? Então, a mente, o psiquismo, todos os atributos do espírito é a própria residência do ser espiritual. Então, o ego não fica para sempre em casa. Isso não quer dizer que o ego vai acabar, a pessoa, não é isso que o Cristo está nos ensinando. Mas ele está dizendo que chega um ponto onde o ego entra em total comunhão com o self, com o espírito. E aí onde nós dizemos assim, é o eixo entre o ego e o self. É essa integração com os dois centros. A pessoa começa a vivenciar, começa a manifestar os desejos e a vontade do espírito. Quando isso acontece, aí sim, a pessoa, a criatura humana, começa a refletir Deus em sua alma. Então, por isso, e Jesus sempre repetia isso, em ver a mim, vê o Pai. Ou seja, ele já estava num grau de espírito puro, como nós aprendemos dentro da doutrina espírita. E o espírito puro, ele já manifesta em total amplitude, vamos dizer assim, total ligação à vontade de Deus. E a vontade de Deus se manifesta através do próprio ser espiritual. Então, essa integração um dia vai acontecer conosco. Mas ainda nós, como espíritos inferiores que somos, ficamos lutando. Então há essa luta do ego com a própria essência espiritual. E aí nós vamos prosseguindo aí nesta aula de hoje para entender esse mecanismo de luta. Nos diz a benfeitora Joana de Ângelis no livro Em Busca da Verdade: dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras e levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo, isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. E onde entra essa luta íntima, onde o ego ele quer se colocar na posição de dominador. E aí vai se mascarar no personalismo, na autoimagem, e onde há o processo de dor, essa luta, pois quando nós nos colocamos assim, aí gera na nossa alma o sentimento de prepotência. Nós queremos dominar o externo e aí não sabemos, e a única coisa e a única situação que deveremos dominar é a si mesmo. Dominar os nossos impulsos, dominar os nossos desejos, nossos pensamentos,
Mas o ego, quando está em luta com o self, ele não pensa assim, ele não sente assim. Ele é dominar as pessoas, as situações, os objetos, e aí é onde entra a situação de dor, pois o espírito vai estar sempre alertando ao ego, o Senhor sempre dando comando ao servo, e o servo não quer receber o comando do Senhor, e ele é se fazer Senhor, e é onde entra o processo de sofrimento. Quantos de nós não estamos passando por isso? Nós queremos dominar as pessoas, queremos que as coisas sejam da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, e aí a gente sofre muito. Pois a única coisa que podemos mudar é como nós nos comportamos, como nós sentimos a vida, e não a própria vida. A vida ninguém muda. Agora, como eu sinto a vida, como eu vivencio a vida, isso eu posso mudar. Vamos prosseguir com as palavras agora do Dr. Carl Gustav Jung. Ele nos diz assim: quando o ego, é idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida e toda a psique consciente torna-se coletiva. Isto representa o máximo de adaptação à sociedade e o mínimo de adaptação à própria individualidade. Vamos entender esse pensamento do Dr. Carl Gustav Jung. Ele está nos dizendo, ele está nos ensinando que quando pessoas, quando o ego, o servo, ele se identifica com a autoimagem, a persona é a imagem, e nós temos muitas imagens, como nós queremos que o mundo nos veja, e aí a gente vai criando e chamamos de máscara. Então, quando nós vamos criando essas imagens e vamos nos identificando a ela, nós achamos que já somos aquilo e nós queremos vender uma imagem para o mundo, para as pessoas, nós vamos identificando o coletivo, nós vamos perdendo a nossa individualidade íntima. E aí há um sofrimento, porque nós queremos sempre a aprovação dos outros, nós queremos agradar o externo, e aí entra o processo de sofrimento. Porque se alguém não concorda comigo, já me fere. Porque eu quero que todos concordem comigo, eu quero ser aceito. E aí é um processo muito dolorido, muito doído, vamos dizer assim, no íntimo, pois nós deveremos, como servos que somos, agradar ao Espírito, ao Senhor, ao nosso íntimo, e não agradar as pessoas. Como nos dizem os benfeitores espirituais, e nós, por vezes, passamos uma imagem dizendo e agradamos a Deus e desagradamos aos homens. Então, nós deveremos, sim, estar em comunhão conosco, pois estamos em comunhão conosco, nós estaremos em comunhão com Deus e com todos. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade. Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade: o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da totalidade, o estado luminoso. Ele faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. E a benfeitora vem trazendo esse pensamento para que possamos entender essa luta entre o servo e o Senhor, entre o ego e o self, a pessoa e a essência divina, o Espírito que somos. Então, o objetivo maior da nossa existência é fazermos essa integração, essa ligação com esses dois polos. E os polos são opostos por quê? Porque nós estamos falando aí, vamos repetir novamente, porque a pessoa, o ego,
não é atender à vontade do self, do espírito. E aí entra nessa oposição. Então nós precisamos, como pessoa, e somos, pois nós reencarnamos, criamos uma personalidade, como já explicamos, e aí formamos ali uma pessoa, vamos dizer assim, o nome, né? Temos os nossos parentes, a nossa família consanguínea, mas nós não somos somente a pessoa, né? Eu não sou somente o Luiz, já tive muitas e muitas outras experiências. E aí essa pessoa na atual existência precisa ter essa consciência e começar a atender os desejos do Espírito. Qual é o meu papel na humanidade? O porquê o Pai me concedeu essa nova encarnação, essa nova experiência de vida? Será que é para eu ser servido ou para vir ao mundo servir a obra de Deus? Ou seja, trabalhar em favor da solidariedade, do respeito. Porque é muito simples para nós, a gente obra assim, eu não sou amado, as pessoas não me compreendem, e a gente é sempre ser servido. Mas a proposta maior, nos ensinou Jesus, é eu procurar amar. Primeiro a mim mesmo, me respeitando como espírito, percebendo as minhas limitações e amando também aqueles que convivem comigo. O próximo, mais próximo, como nós falamos, né, no trabalho, na nossa residência, na nossa vida de relação, é exercitar esses sentimentos de respeito, de justiça, de caridade, de solidariedade. Esse é o papel maior para que a gente possa equilibrar esses dois polos. Aquilo e eu sinto, penso, e aquilo e eu faço e eu realizo. Quando nós começarmos a equilibrar esses dois polos, aí sim nós vamos estar vivendo o estado de totalidade, o estado luminoso, como disse Jung. Vamos prosseguir trazendo agora o pensamento da benfeitora no mesmo livro. Ela nos diz assim: segundo a opinião do eminente Jung, dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. E Jung vai trazendo essa simbologia e o Cristo nos ensinou e exemplificou. Ele disse que a luz veio ao mundo, ou seja, porque ele é a pura luz, ou seja, na consciência de Jesus não há sombra, não há imperfeição. E nós, como criaturas ainda, dentro desses polos opostos, temos luz sim, já temos muitos atributos desenvolvidos dentro de nós, mas temos muitas imperfeições. Então ele diz, e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as nossas obras ainda são imperfeitas. E nós temos medo da luz. Quando alguém fala assim, vamos fazer autoanálise, vamos observar o que a gente está pensando, e nós estamos sentindo, nós não queremos. Não queremos vir nada à luz da consciência, não queremos trazer essas coisas para a consciência. Nós temos resistência ainda a isso. Nós queremos viver na escuridão, nas trevas, na sombra. Então, chegou um momento na humanidade, esse momento de transição, e deveríamos fazer esse processo de autoconhecimento. Observar o que eu sinto, o que eu penso. Muitas vezes eu falo assim, eu estou com raiva. Mas por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque fulano fez isso, porque aconteceu isso. Não, esquece o externo. As provas vão estar aí. Mas por que essa raiva brotou na minha alma? Existe um sentimento por trás.
E nós não iremos admitir esse sentimento. Ele fique lá nas trevas, na sombra, e não iremos trazer ele para a luz. Vamos prosseguindo, trazendo mais um pensamento da benfeitora no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ela nos diz assim: o ego em predomínio lentamente cede espaço ao self e se arrega de conduzir os pensamentos, ideias e esperanças necessárias para alcançar a meta a estar destinado. Esse é o objetivo da nossa própria existência. Quando o ego começa a dar espaço para o self, para o espírito. Pois é o espírito que conduz os pensamentos, e conduz as ideias, e traz todos esses valores divinos. Mas ainda quando o ego está ainda limitado, nós não iremos atender os interesses do espírito. Então aquela pessoa, e quando vai falar dessas coisas mais sublimes, do porquê nós estamos aí, né? Quando nós iremos manifestar o espírito e somos, aí o ego se fecha, não é saber nada disso. Não é nem saber quando desencarnar, e desencarnar não é nem falar da morte, porque tem medo do autoencontro da realidade. Então a pessoa ainda fica limitada, não é entender o sentido da vida, o próprio sentido da existência. Então aí onde há esse completo sofrimento, um sofrimento muito intenso, porque nós estamos remando contra a maré. As leis vão nos impulsionar. O ego vai precisar e necessita amadurecer. E possamos ser mais obedientes, e possamos ser mais resignados à vontade de Deus. Como o Senhor Jesus, e seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. E seja feita a vontade do Espírito, e não a vontade do ego, da pessoa ainda com seus interesses mundanos. E possamos aprender tudo isso, colocar em prática, pedindo forças a Jesus, pedindo forças a Deus, é o nosso Pai, o nosso Senhor. Que assim seja.